Em uma fase de angústia, uma das piores da história, os desafios dentro e fora de campo se tornam os piores adversários. O Campeonato Estadual de 1964 trouxe inovações significativas, com o sistema de divisão em chaves. No geral, o Atlético fez uma campanha admirável, eliminando o Coritiba e, ao mesmo tempo, buscando vencer a derrota sofrida para o Ferroviário no ano anterior. A consistência e a determinação no campo impressionaram os torcedores, que mantiveram viva a esperança de conquistar o tão sonhado título estadual, que há muito tempo não marcava presença na estante de troféus rubro-negra. No entanto, ao final da competição, o Atlético ficou com a terceira colocação. Em 1965, com um início que relembrava a glória do Furacão em 49, a equipe emplacou 5 vitórias consecutivas, mas, infelizmente, não conseguiu manter o mesmo ritmo. Perdeu os 3 jogos seguintes. À medida que o certo avançava, o desempenho da equipe piorava, encerrando a disputa em um modesto 4º lugar na classificação geral. Seguindo no mesmo jejum de títulos, em 1966 não foi diferente. O clube conseguiu garantir uma 3ª posição na tabela do estadual, ficando atrás apenas do Ferroviário e do União Bandeirante. Contudo, para a torcida e os dirigentes, esse resultado não foi de se comemorar, pois a sede de um título que ainda não vinha há anos ainda queimava intensamente. Uma tragédia. É assim que podemos descrever o ano de 1967. Nem mesmo o torcedor mais pessimista poderia imaginar passar por uma fase tão desafiadora assim. O único aspecto positivo que se destacou foi o esforço de ex-jogadores do clube para revitalizar o antigo estádio da Baixada. Dos 28 jogos disputados nesse período, surpreendentemente, apenas 3 resultaram em vitória. Para se ter uma ideia da dificuldade enfrentada, o primeiro triunfo só aconteceu na 18ª partida, ocorrida em setembro. Apenas uma coisa era certeira: os torcedores iam para o estádio para presenciar apenas derrotas. O desfecho foi o último lugar do Campeonato Paranaense e o consequente rebaixamento para a segunda divisão do torneio, devido à aplicação da lei de rebaixamento que já estava em vigor há alguns anos. No entanto, no dia 15 de dezembro, o destino do Atlético começou a seguir um novo caminho. Jofre Cabral e Silva, uma das figuras mais proeminentes na história do clube, assumiu a presidência com o objetivo de alavancar o futebol rubro-negro. Nos bastidores, muitos rumores circulavam sobre a queda para a segunda divisão. Jofre, conhecido por suas gestões bem-sucedidas, tanto no clube curitibano quanto no Santa Mônica, estava no centro das atenções. Um evento significativo que marcou a história do futebol paranaense ocorreu durante um programa de televisão, no qual estiveram presentes o presidente da Federação Paranaense de Futebol, José Milani, e o então presidente do Atlético, Jofre Cabral. Diante da crescente indignação com a situação, Jofre rasgou dramaticamente o regulamento do campeonato perante as câmeras. Com o apoio do público e uma pressão intensa sobre a FPF, o Atlético conseguiu manter sua posição na competição. Para evitar uma nova decepção e comprovar que o Atlético merecia seu lugar na elite do futebol, Jofre se dedicou intensamente à formação de uma equipe de alto nível. Com sua paixão e determinação, conseguiu atrair para a Baixada os renomados campeões do mundo, Bellini e Djalma Santos. E não parou por aí. Também vieram acompanhados por talentos como Zé Roberto e Nilson Borges. Juntos formaram um verdadeiro exército rubro-negro. Eu tive um convite para ir no jogo na Vila Capanema, no estádio Dorival de Brito e Silva, para assistir Ferroviário e Atlético Paranaense. E fui assistir o jogo. E assistindo o jogo, percebi que alguns jogadores se destacavam naquela partida pela sua competência futebolística. E um deles era o lateral direito do Clube Atlético Paranaense. E aí eu perguntei para um rapaz, um senhor que estava ao meu lado, quem era aquele jovem senhor já, né, que tinha uma qualidade assim futebolística muito grande. Aí ele falou: você está de gozação comigo? Eu falei: não estou, é a primeira vez que eu estou vindo num estádio aqui na cidade de Curitiba, né, e estou gostando muito de ver essa pessoa jogar, esse lateral direito. Aí ele virou para mim e disse: olha, esse é nada mais nada menos que o Djalma Santos. Em 2 de junho de 1968, em uma partida no estádio VGD, em Londrina, Jofre sofreu um infarto acompanhado de uma parada cardíaca e faleceu nas arquibancadas. Quando a ambulância chegou em Campo Largo, parecia que estava acontecendo um jogo do Atlético na região, devido à multidão de torcedores que aguardavam a chegada do corpo. Tamanha era a admiração por aquele presidente. De lá, os torcedores seguiram em carreata até a Baixada, onde o corpo de Jofre Cabral foi velado. O orgulho dos torcedores rubro-negros foi abalado, mas não desapareceu. Jofre se foi e deixou sua marca com uma famosa frase: não deixem nunca
morrer o meu Atlético. Em honra ao legado do presidente, foi instituído o torneio Jofre Cabral e Silva, uma espécie de eliminatórias para o campeonato nacional. Com grande determinação, o Atlético venceu o Coritiba e empatou com o Ferroviário, garantindo, assim, sua vaga no torneio Roberto Gomes Pedrosa. E não fez uma má campanha, muito pelo contrário. A equipe conquistou vitórias notáveis sobre adversários como Santos, Internacional, Corinthians e Fluminense. O ano marcou também a chegada do ídolo eterno, o maior artilheiro da história do clube até os dias atuais. A lenda Sicupira, cujas jogadas em campo são entrelaçadas com a história do clube e o coração da torcida. Durante 50 anos ele foi um personagem do Atlético e todo domingo, todo dia era o Sicupira e o Atlético. Então a imagem dele ainda está aqui no imaginário muito fortemente, né? Mas a história dele no Atlético é linda, né? Ele chegou como uma cereja do bolo do processo quase revolucionário do Atlético em 68, quando o Atlético fez grandes contratações e tentou mudar de patamar sob a direção lá do Jofre Cabral e Silva. E ele chegou meio de mansinho nesse pacote, mas foi ele que se sobressaiu, né? Aqui nessa rua, durante 7 anos, ele estacionava o carmanguia dele na vaga número 1, assim, né, do mais importante. Ele era o dono do time, não porque ele precisasse disso, mas porque foi um status que ele conquistou, né? Ele era muito engraçado, sabe? Ele era uma pessoa leve, ele era muito espirituoso. Então, assim, eu acho que o que ele deixou são essas histórias incríveis que as pessoas têm para contar, sabe? E eu vou falar assim, não é só atleticano. Quando a gente saía, eu ouvia muito, olha, eu sou coxa branca, mas eu adoro você, Sicupira, sou teu fã. Então eu acho que o legado dele é esse brilhantismo que ele teve, não só como jogador, mas também como pessoa. Esse é o legado que ele deixou. Além de ser o maior artilheiro do time, eu acho hoje muito difícil alguém chegar na marca dele, porque antigamente os jogadores ficavam muito tempo nos times, né? Hoje existe uma rotatividade muito grande. Ele representa para o time primeiro um artilheiro, que fez o maior gol, e o grande ídolo, que botou o Atlético também muito no cenário. Acho que a história do Sicupira é a melhor história, né? Então, é uma das melhores da história do centenário do clube, né? Porque o Sicupira, além de ter sido o grande artilheiro, foi o grande personagem, pelo menos de uma época do clube, né? Então foi um tempo difícil do Atlético, mas o Sicupira manteve a chama acesa da torcida durante os 8 anos que ele teve aqui. Ele mais ou menos como um torcedor em campo. A imagem dele tem uma carga poderosa assim do que a gente pode chamar de atleticanismo. 1969, com entusiasmo e criatividade, antes de um clássico Atletiba pelo Campeonato Paranaense, alguns torcedores conseguiram levar elefantes de um circo que estava se apresentando na cidade e os vestiram com adereços rubro-negros, fazendo-os desfilar pelas ruas de Curitiba. 1970, enquanto o mundo se maravilhava com o futebol de Pelé, as manchetes dos jornais paranaenses contavam uma história diferente. Nosso futebol só entra em crises. Foi assim que o jornal A Voz do Paraná enfatizou nos primeiros dias do ano. A situação não era para menos. O Atlético enfrentava desafios, com dívidas que passavam de 800 mil cruzeiros, passando, ao todo, 12 anos de dificuldades. 1º de fevereiro iniciou-se o Campeonato Paranaense e logo na primeira rodada o Atlético sofreu uma derrota para o União. A crise financeira era avassaladora e o tempo continuava a apresentar resultados negativos, mas, aos poucos, o rubro-negro encontrou seu ritmo no campeonato. Após uma montanha-russa de emoções, o Atlético entrou em campo em Paranaguá, no dia 13 de setembro, contra o Seleto, para a grande decisão do título estadual. O placar final foi 4-1 e sim, quem triunfou essa vitória foi o rubro-negro. Finalmente, o troféu tinha composto novamente, depois de anos, a estante atleticana. Além disso, a equipe contou com o maior artilheiro da competição, Sicupira, com 20 gols. O campeonato que nós fomos campeões foi em 70, foi o único campeonato que eu ganhei em 70. Foi contra o Seleto em Paranaguá e nós tínhamos que ganhar o jogo para ser campeões. E nós tivemos a sorte que o Coritiba empatou com o Maringá em casa e nós ganhamos e fomos campeões. Foi uma festa espetacular, porque era uma fila de carro de Paranaguá até Curitiba, o pessoal com carro na estrada, e nós viemos direto para a Rua 15, ali para o setor da Boca Maldita, e tinha
milhares de torcedores do Atlético comemorando o nosso campeonato. Fazia 12 anos que o Atlético não tinha um campeonato. Para nós foi mais que obrigação, porque nós precisávamos ser campeões, nós precisávamos mostrar que o Atlético era grande, e foi a oportunidade que nós tivemos. No ano seguinte, o clube passou pelo primeiro turno do Campeonato Paranaense com vitórias em todos os jogos, assumindo a liderança da competição. No entanto, na fase decisiva, a equipe enfrentou 2 reviravoltas consecutivas. Primeiro, uma derrota para o União Bandeirantes, por 3-1, seguida de uma derrota para o Londrina, por 2-0. Como resultado, Djalma Santos foi dispensado. A decisão não foi bem recebida por ninguém. Djalma, aos 41 anos, ainda exibiu uma forma física e habilidades técnicas invejáveis, tornando-se o segundo bicampeão do mundo a consolidar sua carreira no clube paranaense. Olha, eu sou sócio desde 71, né? Mas eu sempre vivi o Atlético. O Atlético é o meu ar, é a minha vida. Bom, o Atlético é dividido em 3 partes, né? Lá para trás, o meio e agora. Então eu fico com o meio, que era mais Atlético, a torcida influenciava mais, mas hoje então é um time de elite. Mas, na minha opinião, os torcedores agora são tudo mané, né? O Atlético não pode perder, não pode empatar, só tem que ganhar, e isso não existe. O Atlético é tudo, né? É tudo. O Atlético é minha vida, é o meu amor, é a minha paixão, é minha amante, minha mulher, é tudo. Tudo que você possa imaginar, eu sinto pelo Atlético. Para o estadual de 1972, o Atlético contratou diversos jogadores, formando uma equipe que muitos creem ser a melhor da época. No entanto, os atrasos salariais persistiram e o desempenho da equipe não foi de se comemorar. Na fase de classificação, venceu o primeiro turno e avançou para a decisão do título, contra o vencedor do segundo turno, que foi seu arqui-inimigo Coritiba, que conquistou seu bicampeonato estadual. Sicupira foi, mais uma vez, o artilheiro do campeonato, marcando 29 gols. Assim, a história se repetiu em 1973, com o rubro-negro vice-campeão e novamente perdendo o título para seu rival. Anos difíceis, tanto para o clube quanto para a torcida.